Alô, você, aluno do 7º ano, vamos para mais uma aula sobre classificação, ok? Mas antes de começar, vamos lá dar aquele like, aquele joinha, compartilhar, interagir no canal Juazeiro, Cidade Educadora, Aula em Rede. A aula de hoje é sobre o Reino Monera. Eu nunca vi isso na minha vida. O que é um Reino Monera? Vamos por parte. Primeiramente, na aula passada eu falei para vocês sobre classificação, que tem uma grande importância para a ciência, que é a organização dos seres vivos. É como se eu tivesse um guarda-roupa, onde cada região do guarda-roupa fosse colocar aquela peça de roupa adequadamente naquele local. Com os seres vivos é a mesma coisa. Começa a colocar os seres vivos, cada um junto ou próximo com o que é semelhante. O que não é semelhante eu acabo separando e acabo agrupando em outros locais, ok? Eu falei para vocês que alguns pesquisadores começaram a classificar os seres utilizando o que se chama de 5 reinos. Professor, quais são esses 5 reinos? Vou relembrar para vocês. Monera, protista, animal, fungo e planta. Esses são os 5 reinos. Se eu pego qualquer animal que você está pensando agora na sua cabeça, vai estar inserido em um desses 5 reinos. Professor, o panda vai estar onde? Se eu pegar o panda e eu olhar para esses 5 reinos, onde é que eu poderia colocar ele? Provavelmente no reino animal. Por que reino animal? Porque ele vai ter características que agrupam ele no reino animal. Professor, se eu pego, por exemplo, se eu pensar a uva, eu pego a uva. Eu pego o panda e pego a uva. São muito diferentes, apresentam características diferentes. Fica muito difícil eu colocar eles no mesmo grupo. Mas se eu olho para o lado, eu percebo que existe um grupo chamado reino planta. Eu posso pegar essa uva e vai ter organismos que têm estruturas ou composições semelhantes com ela. Então, eu posso pegar essa uva e jogar no reino planta. Isso funciona com todos os organismos, tá bom? E existe um grupo chamado reino monera. Está aqui embaixo. Que ele tem algumas características, algumas peculiaridades que agrupam esses organismos. Vou explicar para vocês. É o seguinte, todo organismo do reino monera, ele vai ser ou bactéria, ou cianobactéria, ou arqueobactéria. E esses organismos, ou esses grupos, eles têm algumas características próprias. Por exemplo, todo ser vivo do reino monera, possivelmente vai ser unicelular. Professor, o que é algo unicelular? São seres formados por uma única célula. Professor, eu sou unicelular? Não, você é formado por várias células que você não consegue enxergar. Mas se eu tivesse um microscópio, colocasse alguma parte, algum tecido do seu corpo, você ia ver que é formado por várias células, então você não seria unicelular, você seria pluricelular ou formado por várias células. Ok? Próxima característica do reino monera, eles são procariontes. Eu falei na aula passada que existem basicamente 2 tipos de células. Células eucariontes e células procariontes. As células procariontes são células simples, normalmente menores do que as eucariontes e são menos complexas. Ok? Então, todo ser vivo do reino monera vai ser procarionte, vai ser unicelular. Eles podem ser autotróficos ou heterotróficos. O que é que significa isso? Ou eles podem produzir o seu próprio alimento, ou eles podem obter alimento de outras fontes. Professor, eu sou autotrófico ou sou heterotrófico? Nós, seres humanos, somos heterotróficos. Nós temos que, por exemplo, obter nosso alimento de outra fonte, animal, planta ou outro ser vivo. Ok? Por exemplo, autotrófico, tenta imaginar uma planta vai estar paradinha lá, recebendo luz solar, água, nutriente do solo e vai produzir seu próprio alimento. Plantas são seres autotróficos. Grupos do reino monera podem também ter seres que são autotróficos, produzir seus próprios alimentos, ou pode ter grupos que são heterotróficos, tem que se alimentar de outra fonte, ok? Todo grupo do reino autotrófico pode ser livre, pode ser independente ou pode ser formado por colônia, depende de outros organismos para sobreviver. Pode ser um ou outro. Quem for do reino monera, com certeza ele tem que ser microscópico. Provavelmente nessa sala aqui vai ter bactérias flutuando
no ambiente, só que eu não consigo enxergar, porque eles são microscópicos, tá bom? Nós somos macroscópicos, tá bom? Porque temos uma dimensão muito maior. E o reino Monera vai ser cosmopolita. Professor, eu nunca vi essa palavra na minha vida. Todo cosmopolita vive em várias regiões do nosso planeta, então são muito distribuídos, tá bom? Nós, seres humanos, somos cosmopolita. Praticamente qualquer lugar do nosso planeta você encontra um ser humano. As bactérias são a mesma coisa, ok? Então essas aqui são as características das bactérias. Professor, eu nunca vi uma bactéria. Olha ali para o lado. Tem algumas representações de como seria uma bactéria, só que isso aqui foi aumentado várias vezes no equipamento chamado microscópio para você conseguir enxergar, ok? Ó, quem é do reino Monera, ilustrativamente vai ter essa estrutura aqui, ok? Ele é formado por alguns elementos, olha a setinha vermelha ali, o primeiro elemento que eu vou falar para vocês é a membrana plasmática, vai ser a estrutura que vai recobrir a célula procarionte de um organismo bacteriano. Próxima estrutura é chamada de parede celular, ok? A parede celular tem a função de dar rigidez à bactéria. Já a membrana plasmática, que eu acabei nem falando, tem a função de permitir a entrada e a saída de certas substâncias na bactéria. Lembra, a bactéria não tem boca, você não consegue enxergar uma boca aqui, só que as substâncias acabam adentrando e saindo da membrana plasmática, tá bom? Membrana plasmática, parede celular da rigidez, capsídeo tem uma função viral da bactéria, acaba dando essa resistência viral da bactéria. Isso é muito importante para a bactéria, viu? Principalmente aquela bactéria que é patógena, pode causar algum tipo de doença. Ribossomo são bolinhas internas dentro da bactéria que tem a função de síntese ou formação de proteína, que são estruturas que vai compor a bactéria. Próximos são os fibrílios, que tem a função de adesão. A bactéria vai aderir a uma superfície a partir delas. Elas acabam auxiliando bastante a adesão de uma bactéria. Próxima estrutura vai ser os flagelos. Parece um chicotezinho. O flagelo tem a função de locomoção, tá bom? Ó, agora é o seguinte, tem bactérias que têm certas estruturas, não têm certas estruturas. Isso aqui é só o modelo didático e ilustrativo, tá bom? E uma estrutura muito importante para a bactéria chamada de DNA. Toda a informação da bactéria vai estar localizada dentro da bactéria numa estrutura chamada DNA, ok? Vamos lá. Ó, professor, toda bactéria é igual? Não. Bactérias existem formas diferenciadas, onde os cientistas começaram a classificar essas bactérias. É o seguinte, toda bactéria que é formada parecido com coco, uma bolinha, a gente acaba denominando essa bactéria dependendo da forma que ela vai ter. Vamos lá, toda bactéria que é formada parece um coco, a gente chama ele de cocos. Quando a bactéria ela é formada por duas bolinhas, dois cocozinhos, eu chamo ela de diplococos. É muito simples. De dois e cocos de formato de bolinhas. Quando eu tenho essa mesma bactéria, só que em uma fileira de bolinhas, eu chamo ela de Streptococcus. É bem simples. Quando eu tenho essas mesmas bolinhas, esses mesmos cocos, só que como elas estivessem juntas, parecendo um cacho de uvas, eu chamo ela de Staphylococcus. Ok? Quando essas mesmas bolinhas elas têm a conformação como se fosse um quadradinho, eu chamo ela de tétrades. Quando as mesmas bolinhas têm uma conformação cúbica, eu chamo ela de sacina. Tá bom? Se o formato da bactéria não é mais um coco e já é alongado, eu vou chamar ele de bacilos. Tá bom? É o seguinte, se esse bacilos for em sequência, ou vários bastões em sequência, eu chamo ele de streptobacilos. Se esse bacilos agora ele vai apresentar flagelo, ou essas estruturas como se fosse chigote, eu vou chamar ele de bacilo flagelado ou flagelado. Se esse mesmo bacilo formar esporos ou ele formar uma camada sobre ele, eu chamo ele de endosporos, ok? Só que existem bactérias que não é nem cocos e não é nem bacilos, apresentam estruturas diferenciadas. Esses são, por exemplo, os vibriões, que é como se fosse um bacilo com um único flagelo. Pode ser os espirilos, que tem um formato mais ou menos de um bacilo, tem uma cauda formada por vários flagelos,
ou as espiroquetas, que são bem alongadas e bem fininhas. Então, essas aqui são as formas da bactéria, tá bom? Vamos lá. A bactéria, ela se reproduz, ela perpetua a sua espécie. Ela pode fazer de duas formas. Vamos supor que eu sou uma bactéria, vamos à imaginação. Eu quero me reproduzir, como é que eu posso fazer? Eu posso simplesmente parar, olhar para o lado, olhar para o outro, não tiver nenhuma bactéria próxima de mim, eu posso simplesmente me dividir. A bactéria tem essa capacidade, nós não temos isso. Ok? Então a bactéria pode fazer um clone dela mesma, e uma bactéria se divide em duas. Essas mesmas bactérias, se quiser, se dividem de novo. Isso se chama clonagem, tá bom? Isso é uma forma de reprodução assexuada, não precisa de um parceiro para reproduzir. E outra forma de reprodução é uma reprodução sexuada. Vamos lá. Acompanhe essa imagem aqui, ó. Eu tenho uma bactéria do meu lado direito, uma bactéria do meu lado esquerdo, onde uma bactéria pode lançar uma estrutura chamada de peeling sexual, onde eu posso trocar material genético. Então, eu troco material genético, uma bactéria troca o material genético com outra bactéria, então elas podem, por exemplo, depois reproduzir, entendeu? Ela se torna sexuada porque eu tenho uma troca de material genético. A outra forma de reprodução por clonagem é assexuada. Eu por si só posso fazer isso. Então existem essas duas formas de reprodução, ok? E com relação à nutrição da bactéria, vamos lá, acompanha aqui esse meu esquema. A bactéria, ela pode se alimentar de duas formas, autotróficas, ou produzir seu próprio alimento, ou ela pode ser heterotróficas, ou eu tenho que pegar o alimento da natureza para me saciar, no caso a bactéria. É o seguinte, se a bactéria vai subindo aqui autotrófica, ela pode ser chamada de fotossintetizante ou quimiosintetizante. Como assim? Ela, para produzir seu próprio alimento, já que ela é autotrófica, ela vai utilizar luz solar para produzir seu alimento, ela vai se chamar de fotossintetizante, ou ela pode ser quimiosintetizante utilizando substâncias como CO2, entendeu? Então ela vai ser uma ou vai ser outra. Ela vai produzir seu próprio alimento, só que ela vai pegar esse alimento ou de um jeito ou de outro. Vamos supor que a bactéria não é mais autotrófica, ela não produz seu próprio alimento, ela vai ser heterotrófica. O que é que significa? Ela vai utilizar duas formas de se alimentar, ou por respiradora ou por fermentadora. O que é que significa? Ela vai utilizar respiração para se alimentar, ou ela vai utilizar o que se chama de fermentação, utilizar material orgânico para realizar a sua nutrição. Então, o grupo de bactérias tem formas diferenciadas para se alimentar. Nós, seres humanos, para se alimentar, só existe uma forma, gente. A gente tem que obter de outro ser vivo, o animal ou o vegetal. Bactérias não. O grupo ele é muito diversificado, depende muito da espécie de bactéria. Ok? Desafio sobre o reino Monera. Quais as características de um grupo do reino Monera? Não lembro, professor, não anotei. Volta os slides, eu acho que é o primeiro, ou segundo, ou terceiro slide, eu coloco as características do reino Monera. Vai lá, compartilha a sua resposta no canal. Próxima pergunta. Defina as possíveis formas, você vai colocar as possíveis formas das bactérias, o tipo de reprodução da bactéria e a nutrição da bactéria. Você vai colocar essa resposta aí nos comentários, tá bom? Então, boa sorte você, aluno, e vamos até a próxima.